Salve, salve galera, meu nome é Thales, eu sou professor de história de vocês do curso Montessori. E hoje eu vim trazer para vocês, eu acho que o primeiro tópico da aula síncrono ou assíncrono, eu sempre me confundo com isso, mas é sobre formação de estados modernos, formação de estados modernos europeus e tal. Mas antes disso, eu acho que vale a pena a gente entrar num ponto que às vezes a gente fala na aula, mas tem gente que fica com dúvida e tudo mais. Então eu acabei optando por fazer uma revisãozinha para vocês sobre feudalismo. Eu acho que feudalismo é um tema que às vezes cai no Enem, ou às vezes cai na UERJ, ou em outros tipos de vestibulares, e a galera às vezes tem uma dúvida, porque às vezes passou muito rápido, ou então é aquele negócio do tipo, ah, vocês já viram isso, então não preciso lembrar. Então eu acho que para ficar salvo, eu acho que vale a pena. Bom, primeiro de tudo, vamos começar a pensar, né, qual foi o período, né? Sempre quando for tratar de história, vocês têm que pensar o período, né, que está se citando, que seria a Alta Idade Média. Seria do século V até o século IX, 10, provavelmente 10. Até o século X, que nos dá basicamente esse período. Bom, por que é importante a gente citar? Porque esse período é o período que o Império Romano também já está começando a declinar e tudo mais. E basicamente a instituição feudalismo, o nascimento do feudalismo é basicamente para suprir essa necessidade da falta do Império Romano, que basicamente tinha a centralização militar, política, de tudo, e agora não tem mais tanto porque acabou decaindo. Bom, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é como que a sociedade se divide. É importante a gente lembrar que o sistema feudal, né, o feudalismo, ele tem como característica marcante a sua sociedade. E basicamente, nós temos a base ficariam os servos, os camponeses e tudo mais. Subindo, nós teríamos os nobres. Subindo mais um pouco, nós teríamos o clero e tudo mais. E subindo mais um pouquinho, seria o rei. Um rei seria meio que... não seria um rei absoluto, mas podemos dizer que esse rei ele não tem uma função tão efetiva, né, dentro do cotidiano, porque basicamente quem manda realmente são os senhores feudais, porque os senhores feudais que estão ali na linha de frente, sabe? Eles estão vivendo dentro dos seus feudos, junto com os seus servos. O clero tá ali agindo também com a Igreja Católica, que daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Mas basicamente é a relação que o rei tem, que a gente chama de suzerania e vassalagem. Muita gente tem dúvida, às vezes as pessoas até se confundem nos nomes, mas é algo simples. Vamos colocar aqui, existe um rei, vamos chamar ele de Rei Thales, né, por conhecimento. Rei Thales, ele tem terras, tem muitas terras, muitas terras, muitas terras. E aí o Rei Thales, ele olha e fala, eu tenho muita terra e ao mesmo tempo eu não tenho como cuidar de tudo. Ok, então o que eu posso fazer? Eu posso dividir essas terras. Eu vou lá e vou pensar, sei lá, no Sérgio, no nobre Sérgio, que só o Sérgio eu conheço, é de confiança, ele sempre esteve ao meu lado e tal. Eu ofereço parte dessas terras para ele, em troca ele cuida das terras e me fornece algo, como por exemplo, se for uma terra produtiva, eu quero que ele me dê, sei lá, tantas sacas de algum alimento e tudo mais, para me manter, e uma parte dos impostos também para mim, né? Porque aí o senhor feudal ele pode também fazer isso. E aí Sérgio vai e aceita as terras. Ele vai fazer todos os pontos que eu pedi para ele. Nas terras, eles têm muita terra, mas ao mesmo tempo não tem ninguém para trabalhar. O Sérgio, ele pega e fala, então eu vou dividir essas terras com camponeses, ou então vender elas para pessoas aqui que eu conheço, mas em troca eu quero que essas pessoas me retribuam com um X também de coisas para eu conseguir pagar o rei, e ao mesmo tempo eu conseguir ter meus luxos aqui, né, todos atendidos. Tá, e aí você pergunta, mas você não explicou o que é suzerano e vassalo. Então, eu, rei, sou o suzerano do Sérgio. Sérgio é meu vassalo. Sérgio vai cuidar das terras pra mim, na relação de suzerania e vassalagem. Mas Sérgio também tem também é suzerano
das pessoas que vão trabalhar na terra e pagar para ele. Ele é suzerano e vassalo ao mesmo tempo. Por que eu estou explicando desse jeito? Porque relação de suzerania e vassalagem não significa só terra, pode ser também favor, pode ser também qualquer relação. Qualquer relação onde tenha uma pessoa que está sendo beneficiada, aparente que tem uma coisa e ela tá dando para outra, ela sempre vai se tornar um suzerano. Sempre ela vai ser o suzerano e o outro vai ser o seu vassalo. No caso, o que no nosso exemplo, o que aconteceria? O Sérgio, ele ficaria como uma pessoa de poderio militar. Ele tomaria conta da terra, ele não precisaria cultivar, ele só ficaria ali responsável por batalhas, guerras, se tivesse. Ele que entraria em conflito, sabe? Não seria os seus servos, e sim ele e outros nobres ali que estão habitando aquela terra, porque o rei tem bastante terra. Bom, espero que tenha entendido isso. Bom, outra coisa também que é importante é a relação de servidão, porque é totalmente assimétrica a relação de nobre com servo. Porque o nobre, óbvio, ele tem a terra, dinheiro, tudo mais, ele tem instrução, ele sabe guerrear, ele sabe fazer tudo, e o servo sabe fazer as coisas de servo, do tipo, sabe cultivar, sabe, alguns têm uma instrução um pouquinho maiores, são ferreiros e tudo mais, então basicamente tem essa divisão e é aquilo, sabe? Um servo sempre vai ser extremamente dominado pelo nobre. Não tem como um servo dominar um nobre, é impossível. Não tem discussão. O nobre sempre vai ser soberano. Não tem o que você fazer. E como eu disse, né, a sociedade ela é dividida em classes, estamentos, né, como costumam dizer, topo, rei, clero, nobreza e os servos. E basicamente os servos que sustentam todo mundo lá de cima. São eles que fazem tudo. Porque nobre que é nobre não vai trabalhar. O nobre que é nobre vai ficar lá aprendendo suas coisas para poder guerrear e tal. E ser essa formação. O rei, óbvio que não. Clero, menos ainda, porque eles são religiosos. Então eles não fazem absolutamente nada. Quem sustenta realmente a sociedade, por isso que eles estão na base da pirâmide, são os servos. Bom, entendido isso, vamos partir para a economia. Basicamente, a economia é uma economia de subsistência com uma atividade comercial muito, muito ruim, porque, vamos parar para lembrar, são pequenas porções de terras, pequenas não, grandes porções de terras, que tem dois, três, às vezes um só líder, basicamente, e esse líder, ele tem, sei lá, a moeda dele que vamos botar aí, pô, pendrive, a moeda do cara é pendrive. Mas aí do outro lado, um pouquinho distante, tem um outro cara que é a mesma coisa, mas a moeda dele é celular. Então, como é que eu vou botar pra, tipo, um pendrive vale um celular? Ou 5 celulares valem um pendrive? Ou 10 pendrives valem um celular? Então, não tem essa troca, não existe comércio como nós temos hoje em dia. Basicamente é uma relação de troca, de escambo. Ah, você tem grão tal, pô, eu tenho esse grão aqui. Você troca 1 quilo desse grão, nem é 1 quilo, né? Porque não tinha tanto o sistema assim, né? Mas você troca uma saca desse grão por uma saca desse. Ah, então beleza, então trocamos. Não existia como você vender coisas. Bom, continuando, nós temos a Igreja Católica, que também é fundamental para a manutenção desse poder e tudo mais. Vai continuar sendo fundamental, eu acho que não tem um momento em que a Igreja Católica não deixe de ser fundamental para a manutenção de uma classe no poder. Que no caso, o único poder, ele era centralizado na mão do Papa. E ele tinha um poder universal, ele mandava e desmandava porque ele era o enviado de Deus. Então não tinha como você questionar uma ordem vinda dele. Até reis podem estar acima do clero e tudo mais, mas o Papa era uma entidade absoluta, não tinha o que você fazer. E, claro, o porquê que ele era? Pelo poder secular, óbvio, por conta dessa questão deles, da religiosidade e tudo mais, e pela questão de ser atemporal, porque você conta a história do início dos tempos até o século V, mano, a Igreja Católica consegue contar a história do início dos tempos, então nunca que vai ter alguém depois, sabe? Não tem como você questionar uma autoridade que está se mantendo há tanto tempo no poder. E
E aí entra a último ponto, né, que eu queria levantar sobre essa questão toda, é o poder militar, que como eu disse, basicamente, ele dependia muito mais de quem eram os vassalos. Normalmente, quem lidava com guerras, batalhas, disputas, eram a nobreza. A nobreza basicamente que tinha a intenção de guerrear. Que quando o rei entrava em um conflito, como basicamente as terras do rei eram dadas aos nobres, ele chamava os seus vassalos. Por isso que muitas vezes vocês vão ver, os vassalos. Mas, por exemplo, não é todo vassalo, porque tem relações de suzerania e vassalagem que são com servos. Aí você fala assim, mas servo tu não falou que ganha pouco? Sim, servo basicamente tem a relação totalmente, né, ruim, mas tem uma questão importante que tem pessoas que eram servos, né, que eram ditos como servos, que tinham uma certa condição, mas não tinha mobilidade. Essa classe, o feudalismo é muito conhecido também como uma relação de pouca mobilidade social. Quem era servo, muito raramente conseguia ascender a nobre. E mesmo que conseguisse, não era visto com os mesmos olhos, porque ele não era nascido nobre, ele comprou. Isso de comprar basicamente é aquilo, sabe? Você pode ter um negócio, mas você não vai ter o que é nosso, que é o sangue azul, que é o. E assim se inventa um monte de teoria racista e tal, por essa nobreza de sangue, que vai perdurar bastante tempo aí. Mas acontece que isso de não poder subir e descer, quando você fala, vassalos que eram, os vassalos do rei, porque não todos os vassalos que tinham no reino eram do rei. Porque uma coisa que é importante o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Isso é importante, porque o cara tem vamos dizer, um contrato com o outro. Ele não tem um contrato comigo. A não ser se, quando eu eu falei, olha, se tiver guerra, os teus vassalos, se você tiver, vão na guerra comigo. Aí, show de bola. Se o cara aceitou isso, tudo bem. E aí, quando ele for passar, né, fazer o contrato com outra pessoa, ele vai falar, se tiver guerra com o rei vai chamar você também, porque você é meu vassalo e tá no meu contrato. Tu aceita? Aceita? Então, beleza. E aí, é assim que surge. Por isso que é muito estranho quando as pessoas falam, poder militar vassalo. Não eram todos, mas você pode, se você quiser generalizar, que eu acho um erro, mas você pode falar vassalos. Bom, e chegando ao final dessa videoaula, eu acho que é importante já começar a introduzir a formação de estados nacionais, que é o tema principal do capítulo. O que seria a formação? A formação, basicamente, ela é o que os reis olhavam e pensavam. Pô, eu tenho um estado. Aqui, né, uma cidade, um feudo, né, como o pessoal gosta de falar. Eu tenho meu feudo aqui bonitinho e tal, mas eu não tenho... Mas o cara ali do lado, que nunca brigou comigo, nunca foi ruim comigo, nunca questionou minha soberania, eu muito menos a dele, ele também tem um exatamente igual ao meu, mas que a gente tem diferenças mínimas, como por exemplo, a moeda nossa é estranha, pô, eles vendem pendrive, eu uso o celular como isso, mas basicamente então o que eu posso fazer? Eu posso chegar pra ele e falar, pô, galera, vamos juntar aqui que talvez a gente consiga ter mais poder, né? Porque lembre-se bem disso. Terra, basicamente, em qualquer situação, qualquer período histórico, qualquer lugar, terra é poder. Se você tem terra, você tem como cultivar, você tem como criar, você tem como vender, você tem como fazer tudo. Você tem como fazer 3 coisas rápidas, basicamente. Não, cultivar não é tão rápido, mas sim, você pode empregar pessoas para trabalhar na sua terra por você, e aí você consegue pegar uma parte disso para você, e aí acaba que você tem muita vantagem, porque você não trabalhou, você só teve que ali ficar tomando conta. Aí você tem os seus senhores feudais ali que olham a terra, os seus nobres, né, no caso, que eles olham e falam, tá bom, vou cuidar aqui pra você em troca disso. E aí você tem muito também a questão de status, porque quanto mais terra, mais status você tem, até hoje assim, inclusive. E aí você tem isso de as pessoas, os reinos começaram a se olhar com bons olhos, de tipo, vamos nos juntar para formar algo único, unitário, unitário é redundante, mas vamos formar algo juntos, sabe? Vamos fazer isso fazer sentido, porque aí a gente vai começar a poder fazer
vender coisas um pro outro. Porque se a gente tiver algo, se nós nos juntarmos, nosso povo pode vender pro seu e o seu pode vender pro meu, e assim a gente consegue uma relação muito mais saudável, né, dentro da sociedade. Bom, eu acho que para essa aula de revisão, eu acho que tá bom. Eu acho que eu abordei bem rapidinho, bem certo a questão da do sistema feudal. Se tiverem qualquer dúvida ou qualquer questão, podem mandar mensagem por aqui no vídeo ou então pelo WhatsApp. Vocês têm WhatsApp, então podem mandar, não tem problema, pode mandar qualquer hora e eu respondo. Então é isso, galera. Valeu, valeu.